Bom dia! Vamos para mais um capítulo do nosso devocional diário. Vamos finalizar o capítulo 6, hoje a partir do verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ontem nós falamos, quando Jesus está ensinando, que ele fala a respeito de comer a sua carne, beber o seu sangue, mas que na realidade não era literal isso. Jesus estava falando que se as pessoas não acreditassem nele, não fizessem uma aliança com ele, não permitissem que ele fosse o Salvador, o libertador deles, que eles não teriam vida em si mesmos. E agora, esses que ouviram, essa palavra de Jesus, eles dizem assim: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Dura é esse discurso. Ou seja, eles ouviam, mas não quiseram acreditar, não quiseram seguir Jesus. Eles optaram em abandonar Jesus. Jesus ele vai dizer assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que Jesus queria promover era uma transformação no Espírito. A palavra de Jesus ela tem o poder de regenerar o espírito do homem caído e fazer com que ele tenha uma nova vida, uma nova atitude, que seja uma nova pessoa. Mas eles não quiseram aceitar. Mesmo vendo milagres, mesmo vendo sinais, eles não quiseram crer em Jesus, que ele era o Salvador do mundo, que ele era o Messias. E então, muitos daqueles que seguiam Jesus, que já estavam há um bom tempo seguindo Jesus, eles começaram a abandonar Jesus. E eu acredito que no meio daquela quantidade de gente, os discípulos olhando, muitos indo embora e ficando com aquela interrogação no seu coração: será que eles estão certos? Será que eles estão errados? Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Olha só o verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque Jesus tinha dito: ninguém pode vir a mim sem que isso seja dado pelo Pai. E o 67 ele pergunta para os 12: vocês também não querem ir embora? Sabe, Jesus não obriga ninguém a andar com ele.
Jesus oferece o pão vivo, Jesus oferece a salvação, Jesus oferece a graça. E seguir Jesus tem um preço, nós vamos aprender isso um pouco mais para frente. Seguir Jesus custa tudo que a gente tem. E ele fala para os discípulos, se vocês quiserem ir embora também, fique à vontade. Ele não mima ninguém. Andar com Jesus não pode ser para a gente mimizento. Jesus não é como alguns homens que, para não perder ninguém, eles ficam, sabe, facilitando um evangelho, ficam adulando as pessoas. Jesus nunca adulou ninguém. Jesus ensina a verdade, Jesus ama e Jesus espera que nós nos posicionemos para segui-lo. E aí Simão Pedro vai responder, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe outro Senhor, só Jesus. As religiões vão falar de muitas pessoas, mas o que a Bíblia diz é que só existe um caminho, chamado Jesus de Nazaré. Se você crê, você tem a salvação, você tem a vida eterna. A gente já viu isso lá para trás. E então Jesus, ele disse assim, não são 12 os que eu escolhi? Todavia um de vocês é diabo. Porque Jesus sabia, desde o início, a respeito de Judas. Mas mesmo assim, Jesus não jogou Judas fora. Eu gosto disso, de pensar dessa forma que Jesus não joga ninguém fora. Jesus dá a oportunidade para todos de se arrependerem. E deu a oportunidade do Judas andar com ele 3 anos, aprendendo e vendo milagres e tendo a oportunidade de se arrepender, de se converter, de mudar a forma de pensar, de mudar de mente. Mas Judas escolheu se vender, escolheu trair Jesus. E hoje a gente também tem uma escolha: seguir Jesus ou negar Jesus. Jesus disse certa vez que aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, aquele que disser que é meu discípulo, que me seguir, que fizer a minha vontade diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, quando chegar o dia do juízo, eu também vou negá-lo diante do meu Pai. Eu também vou dizer, nunca conheci, nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Então assim João conclui o capítulo 6 e nós ficamos com essa palavra de Jesus para o nosso coração. Tenha um dia cheio da vida de Deus, escolha Jesus todos os dias e viva a plenitude da vida de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.